Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Conecta 8, o podcast do portal Linha 8. Programa que liga você, a ideias, histórias e a pessoas que estão fazendo a diferença. Feliz 2026, tá? Nosso primeiro programa aqui do ano, então é super especial e, claro, sempre um convidado também bem bacana para bater um papo com a gente e estrear em 2026 o nosso Conecta 8, o seu podcast, tá bom? Estamos falando aqui do estúdio da UIS Mais Vídeo. E se você busca um espaço para realizar o seu projeto, seja ele um podcast, um vídeo institucional, um videoclipe, qualquer tipo de gravação audiovisual, aqui é o seu lugar, na UIS Mais Vídeo, tá bem? O Conecta 8 é uma iniciativa da UIS, né? E você pode acompanhar o Conecta, o podcast, no nosso canal do YouTube, mas também seguir a gente no Instagram, e acompanhar o nosso site lá, ver o que a gente produz aqui na agenciauis.com.br. E claro, eu sou o Wendel Cristiano e nós vamos hoje bater um papo sobre política. Mas antes de a gente poder falar sobre política, conjuntura nacional e internacional, né, tá pegando fogo agora nesse início de ano, segue a gente aí nas redes sociais, tá? Tanto o Linha 8, né, @portal Linha 8, também o nosso site, linha8.com.br, Agência UIS, também @Agência UIS, e claro, eu, né, @Wendel Cristiano. Tá bem? É isso aí. E nós recebemos aqui, com extremo prazer, uma pessoa que eu gosto muito, minha amiga, né, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, é uma pessoa que, né, já tenho anos de luta junto, então é um prazeraço receber ele aqui no Conecta 8. Seja bem-vindo ao UIS Mais Vídeo, ao Conecta 8, Ramon Zermeta. Obrigado, Wendel. Obrigado a todo mundo aí da UIS. Vamos fazer uma boa conversa. É isso aí. Só para você saber quem que é o Ramon. O Ramon tem 44 anos, né? Ele militou muito tempo no movimento estudantil, foi dirigente de Grêmio, né? da UPS, né? Foi também do Partido dos Trabalhadores durante aí 8 anos da vida dele. Não, minto. Ele foi secretário da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores entre 2000 e 2009. Filiado ao partido, ele foi lá quase uns 20 anos. Mas hoje ele é membro do PSOL, filiado ao PSOL, né? E da Executiva Municipal, Estadual, Nacional e tudo quanto é lugar ele está. Então, o Ramon está hoje aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a conjuntura da política nacional e internacional. Ramon, diz para a gente aí, cara, nesse ano de 2025, né, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, da qual você faz parte, é da executiva e tal, realizou uma série de ações, né? E eu queria que você fizesse um balanço e aquilo que impactou 2025 e como o PSOL esteve presente nas lutas, no dia a dia da política, tanto municipal de São Paulo, estadual e também no Brasil. Olá a todos. Vou começar aí com a sua provocação, sua pergunta. 2025 que a gente está encerrando foi um ano muito agitado e muito importante para a política brasileira. Foi um ano que marcou o Brasil pelo tarifaço do Trump, pelas disputas com o Congresso Nacional, pela dificuldade de fazer avançar algumas pautas sociais. Algumas avançaram, outras ainda estão numa disputa muito dura com o Congresso Nacional, com a direita brasileira. E o PSOL, nesse ano de 2025, algumas coisas valem a pena a gente destacar. Primeiro, o PSOL completou 20 anos em 2025. Uhum. Eu acho que é uma trajetória importante. O PSOL construiu algumas marcas hoje na política nacional e na esquerda brasileira que vão consolidando como um partido relevante na política nacional. Não só pela atuação combativa dos seus parlamentares em Brasília, mas o PSOL é um partido hoje que agrega pautas importantes, contemporâneas, pautas dos dias atuais, né? A questão do feminismo, a questão do combate ao racismo, encara isso como temas estruturais. E é parte hoje das lutas que a esquerda tem
não são lutas identitárias, são lutas de direitos civis. No caso do Brasil, são lutas, são pilares para a gente poder pensar uma transformação profunda no Brasil. O PSOL também é um partido que tem uma marca de incorporar novas gerações na política. É um partido, então, que dialoga muito com a nova geração, com a juventude, e tem esse desafio agora de pensar os seus próximos 20 anos. Teve uma participação importante nas mobilizações sociais do país, a gente vai falar mais sobre isso, seja as lutas que aconteceram contra a anistia, o tema da PEC da blindagem, fim da escala 6x1, que eu acho que é um tema fundamental para o país no próximo período, tributação dos mais ricos, né? A discussão sobre uma tributação justa no Brasil. Então eu acho que é um partido que tem conseguido colocar pautas importantes, não sozinho, né? Mas em conjunto com outras forças de esquerda, com os movimentos sociais, mas tem se destacado por conseguir colaborar para a esquerda colocar essas pautas na agenda pública nacional. Então eu começaria e que essas destaques. pautas, né, tem transformado a vida da população. Como? Não, eu acho que tem alguns temas que mexem diretamente com a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Para começar, o tema da isenção do imposto de renda daqueles que ganham até R$5.000 não só é uma maneira da gente começar a desenhar uma tributação mais justa no Brasil, ou seja, fazer com que os mais ricos paguem mais, colaborem mais, retribuam mais com a riqueza que o país dá para eles, para isso reverter em políticas sociais. O Brasil é marcado por ser um dos países mais desiguais do mundo, e uma das bases que fundamentam essa desigualdade é a tributação. Né? Já é clichê, todo mundo sabe, os pobres pagam no consumo, né? E os ricos não pagam na renda. Né? Então esse valor que a gente paga de imposto, ele retira dos mais pobres um recurso essencial para o dia a dia da vida. Essa isenção de R$5.000 vai permitir que a gente aumente o poder de renda da classe trabalhadora, dos mais pobres. Isso vai afetar diretamente, vão ter pessoas que vão deixar de pagar R$300 por mês ou até um pouco mais. Isso faz uma diferença enorme para os mais pobres. E um outro tema importante, depois a gente pode também voltar a falar da tributação, é a escala 6x1. Hoje é uma realidade de uma parcela considerável daqueles que vivem do seu trabalho, trabalham em condições muito precárias e com jornadas extensas, então não conseguem ter convívio familiar, não conseguem ter lazer, não conseguem estudar, não conseguem ter uma vida para além do trabalho. E eu acho que o pessoal teve um papel importante, não só pela apresentação da PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, né, feita pela deputada Erika Hilton, como o conjunto do partido sempre colocou esse tema na prioridade. E hoje pensar um país onde as pessoas possam ter mais tempo para ter lazer, cuidar da saúde, né, e não viver só em função do trabalho, não só é uma questão de humanidade, mas também do ponto de vista do Brasil, isso traria até ganhos de produtividade, enfim, é bom para todo mundo, né? O PSOL sempre foi conhecido, né, como um partido muito aguerrido, que faz uma disputa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, né, com pautas bastante fortes e tal. Mas havia sempre uma questão de que o PSOL não dialogava muito com a periferia, né? Não estava ali muito enraizado ali na base, mas tinha pautas importantes, mas ainda faltava um lastro social. Você acredita com essas lutas de 2025 e também um pouco da história do PSOL, isso tem ampliado e o PSOL tem conseguido dialogar mais ali com boa parcela da população, principalmente mais pobre? Não, o PSOL é um partido jovem. Construir um partido no Brasil é uma tarefa muito difícil. Nem sempre a gente escolhe esses caminhos como a gente gostaria. A gente atua sob condições que a gente não domina. Eu acho que, de fato, houve uma marca no início do PSOL, na sua primeira jornada,
de ser um partido vinculado às classes médias, urbanas, e todo partido começa assim. Acho que a grande desafio do PSOL no próximo período é se tornar um partido mais popular. Você não consegue pensar transformações profundas no Brasil sem a participação das camadas mais pobres. Mas eu diria para você que se você olhar hoje os representantes do PSOL, se você olhar hoje boa parte dos parlamentares, das direções, você vai ver um partido muito mudado. Eu diria que nos últimos 10 anos o PSOL tem se esforçado muito para se tornar um partido mais conectado com as pautas populares, um partido conectado com temas como o dos trabalhadores de aplicativo, dos entregadores. O pessoal tem a primeira empregada doméstica eleita deputada estadual aqui em São Paulo. O pessoal tem diversos parlamentares que vêm da periferia. Então é um trabalho não só para o pessoal se coloca esse desafio, mas para o conjunto da esquerda, a territorialização e a presença em camadas mais populares, nas periferias, permanente, porque eu acho que a esquerda brasileira sempre esteve presente nesses setores. É um grande mito achar que a esquerda não dialogava com esses setores. Ninguém chega à presidência da República ou faz transformações que a esquerda fez ao longo da história do século XX no Brasil sem contato com as camadas mais populares. A esquerda sempre teve essa como uma das suas marcas, né? E buscar se popularizar e trazer pautas que dialoguem com essa realidade do cotidiano do povo brasileiro, eu acho que é um desafio permanente para o PSOL e para o conjunto da esquerda. E você avalia então que nesses 20 anos de PSOL, que balanço que você traz, assim, mais profundo, né? Que balanço você traz? Eu acho que popularizar é um processo, mas também eu sei que o PSOL tem pautas muito relevantes e importantes na questão da defesa das mulheres, na questão do público LGBTQIA+, também tem na questão dos trabalhadores. Como é que você, né, vê o PSOL no futuro? Então, acho que nesses 20 anos, o começo do PSOL foi muito difícil. O PSOL atravessou o deserto. Não tinha fundo partidário praticamente, tinha poucos parlamentares. Eu acho que tem alguns momentos importantes na história do PSOL. O primeiro deles é quando o PSOL coloca no centro do seu discurso, no centro dos seus objetivos, a unidade da esquerda. Passa a dialogar, então, com o conjunto da esquerda brasileira e sem esconder as suas diferenças ou suas formulações distintas de outros partidos, coloca como central para que as pautas sociais, para que os direitos da classe trabalhadora e dos mais pobres brasileiros avancem a unidade dos setores de esquerda e dos setores progressistas brasileiros. Os últimos anos mostrou que isso é fundamental. No segundo lugar, o pessoal conquistou algumas marcas. O trabalho legislativo combativo é uma delas, o diálogo com a juventude é outro, o debate sobre o meio ambiente, onde o PSOL é protagonista, o debate sobre os direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas brasileiros, os temas que você trouxe do combate ao racismo, do combate ao machismo, são temas que o PSOL encara com muita seriedade e eu acho que o eleitorado reconhece isso. Então, vou dar um exemplo, né? Na Câmara de São Paulo nós temos 6 vereadores do PSOL, são 4 mulheres, 3 negras. Então, mais do... O PSOL é um partido diverso. A junção entre discurso e prática é importante nesses temas. Sim. E isso é importante porque a classe trabalhadora brasileira ela tem cor, ela tem gênero, tem sexo. Então, você também ter essas pessoas representadas na política institucional é uma mudança cultural muito importante. O pessoal, nesse sentido, está muito bem posicionado. E eu diria que agora o desafio para o pessoal nos próximos 20 anos é continuar aprofundando esse importante trabalho que tem nos parlamentos, associado isso às pautas dos movimentos sociais e se colocar um desafio que é fundamental, eu vejo quase como uma necessidade do próximo período, o pessoal se colocar o tema de governar. Esse é um partido que também se mostre preparado para governar.
Porque a tradição da esquerda brasileira, a história da esquerda brasileira nos mostra que para você promover transformações no Brasil, você precisa ter um tripé muito bem organizado, que é o tripé da ação institucional, da luta social e da organização partidária. Então, eu diria para você que o desafio do pessoal no próximo período é se preparar para também governar e promover transformações mais profundas na sociedade brasileira, sem perder a sua característica original de ser um partido vinculado às lutas sociais e, sabe, um outro desafio para o partido que é se organizar mais. O pessoal ser um partido com uma burocracia mais organizada, com regras mais claras, com um trabalho pensado a partir dos municípios, de baixo para cima, ser um partido mais organizado, não só uma relação entre as tendências, mas onde o conjunto da militância também tem espaço, onde o debate seja mais público, mais intenso, ou seja, se organizar como um partido político à altura do que hoje o PSOL representa no eleitorado e na sociedade brasileira. Acho que esse é um novo desafio que se apresenta para o próximo período do PSOL. Sobre estratégia, sobre períodos, né? 2026 é um ano muito importante, não só para o país, né? Mas também para os partidos, porque é isso, é um ano de eleições nacionais, né? Que elegem deputados federais, mas também eleição importante para os estados, porque elege governador, senador e deputados estaduais. Qual que é a estratégia do PSOL em 2026? O que o PSOL vislumbra eleitoralmente? Você disse que é o seguinte, o PSOL precisa preparar para governar. Mas terão candidatos a governador, Senado, deputados, como é que está esse desenho? Né? Como é que o partido pensa se fortalecer? E, claro, tem que alcançar a cláusula de barreira que ficou cada vez mais dura. Né? Vai passando os períodos eleitorais, os anos, a cláusula de barreira fica mais severa, mais pesada. Como é que o PSOL se organiza nesse sentido? Esse é um debate que vai ser aprofundado agora nesse começo de ano pelas instâncias do partido. O que eu poderia dizer aqui, minha opinião pessoal, tem alguns desafios para o pessoal eleitoralmente esse ano. O primeiro é eleger o Lula, porque isso tem a ver com, inclusive nessa nova conjuntura, uma questão de sobrevivência da democracia, da esquerda, dessas pautas sociais que foram estagnadas no país no pós-golpe, depois durante o governo Bolsonaro. Então, esse é o objetivo número 1. Para que a gente possa fazer com que o país siga avançando em reformas importantes e que não caia nesse buraco que está caindo uma parte do mundo puxado pela extrema-direita. Então, esse senso de urgência é importante. Do ponto de vista partidário, o pessoal tem um grande desafio, que é ultrapassar a cláusula de barreira. Né? O pessoal precisa eleger um número determinado de parlamentares e ter um número mínimo de votos. Não é um objetivo que o pessoal está distante. Acho que o pessoal tem toda a capacidade de organizar uma estratégia para isso nos estados, em diálogo com as direções estaduais, a direção nacional, pensar uma estratégia de manter o partido dentro da cláusula de barreira, para ter uma representação importante no Congresso Nacional e poder levar as pautas que o pessoal representa dos movimentos sociais para Brasília. Faz muita diferença a atuação dos parlamentares do PSOL. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo do PSOL é trabalhar pela unidade da esquerda nessas eleições, primeiramente. E acho que, pela conjuntura que está colocada, algumas questões vão ser fundamentais nesse debate que está chegando da eleição. Primeiro é o tema da soberania. O tema da soberania nacional vai virar nessa eleição um assunto muito importante. Nós estamos falando de um país que vai se dividir entre aqueles que aceitariam uma intervenção externa e os que não aceitariam. A gravidade do momento vai exigir da gente uma capacidade muito grande de dialogar com todos os setores que defendem a soberania nacional, que defendem a democracia, e que não estão associados a esse projeto de extrema-direita, representado por esse neofascismo
Trump e de diversas forças na Europa e na América Latina. Isso é fundamental, porque nós estamos falando da nossa sobrevivência, no fundo, né? Então, eu acho que esse vai ser um outro critério muito importante para nós nesse próximo período. E nesse cenário, você comentou, né, da necessidade de pactuar um projeto coletivo entre a esquerda, né, entre os partidos de esquerda, entre os movimentos de esquerda e tudo mais. Mas o PSOL passa aí agora por 2 processos de diálogo interno importantes. O primeiro deles é um debate sobre uma federação com o PT, né? E, complementando, tem um fato aqui que eu queria que você comentasse, que é sobre uma possível, né, filiação do historiador Jonas Manuel ao PSOL. Então, eu queria que você pudesse... Como é que você, né, que está no dia a dia partidário, enxerga esses 2 movimentos, né? A federação com o PT e a entrada do Jonas Manuel ao PSOL? Não, essas polêmicas não estavam previstas, né? Bom, vamos lá. Primeiro sobre federação partidária. Hoje o pessoal tem uma federação com a Rede. Será mantida, você acredita? Não, eu acho que tem que continuar debatendo com a Rede. É muito difícil hoje enfrentar as regras eleitorais. As direções já estão conversando sobre isso. Acho que foi uma federação importante, né? Marina Silva está no Ministério do Meio Ambiente fazendo um trabalho muito importante para o país. Acho que sim, e acho que outras possibilidades devem ser debatidas. O problema hoje de uma federação com o PT é porque você não se vincula só nessa eleição, tem que se vincular também nas eleições municipais de 2028. Então, eu acho que isso exigiria dos 2 partidos enfrentarem um conjunto de temas que eu não sei se haverá tempo até abril, porque isso implicaria estar junto na eleição de 2028, e eu acredito que o pessoal vai querer ter mais liberdade em 2028 em várias cidades para poder apresentar candidaturas e tudo mais. Então, isso implicaria os partidos terem uma larga agenda pensando não só agora, 26, mas também 28. Por isso que eu acho muito difícil, né? De todo modo, eu acho que é um debate muito importante para a direção nacional fazer, né? Junto com a direção nacional do PT e avaliar, né? Com calma, mas eu vejo com certa dificuldade nesse momento. Apesar que a unidade e a aliança eleitoral em torno do nome do Lula me parece que já é um tema bastante avançado, né? Não vejo ninguém falando o contrário. Qual que era outro assunto? A questão do Jonas Manuel. A entrada do Lá vem Jonas você Manuel. com polêmica. O que eu posso falar é o que eu vejo pelas redes. Eu acho que, assim como o Jones é uma nova expressão nas redes, uma nova expressão política, tem diversas lideranças que têm se destacado. Eu acho isso muito positivo, né? Com características diferentes. Mas posso falar do JR, que é entregador, tem se destacado bastante nesse tema e também nas redes. A própria Ediane Maria, que é deputada estadual em São Paulo, Renato Freitas, Paraná. O PT tem a Natália, que foi candidata na última eleição a deputada federal, Ana Pimentel, em Minas Gerais, é uma nova liderança. O Matheus Gomes, do pessoal do Rio Grande do Sul, tem se destacado. Tem uma série de lideranças importantes se destacando. Da Dilma, Pedro Rousseff? Enfim, sim, tem diversas lideranças se destacando no último período, que eu acho que é positivo. Sobre essa questão, o que eu vi na internet é o tema da filiação democrática, né? Eu acho que o pessoal primeiro precisa visitar a sua política de filiação democrática. Eu acho que é uma política que está dentro do que o partido pode aceitar. E acho que esse é um debate que não seria bom ele ser feito só pela rede. Ele é um debate que tem que ser feito pela rede social, ele tem que ser formalizado. Os atores políticos. Então, se de fato o Jones tem essa intenção, acho que o ideal, o que seria produtivo, era apresentar formalmente para o partido que ele pretende, quais as condições, os termos. Ele vai participar da luta interna do PSOL, a questão dos recursos, uma série de detalhes que eu acho que precisa ser formalizado
e estabelecer uma relação de diálogo com a direção do PSOL para se avaliar os termos de uma maneira madura. Não pode ser um debate feito só pela rede social. O partido político, ele, em tempos de rede social, ele tem esse desafio de não ficar se guiando só pelo que está na rede, como trend topics, como as ondas. O partido ele tem que ter um programa político e implementá-lo sem ignorar as redes, sem deixar de fazer o trabalho hoje, que é importante. Mas ele não deve se guiar por isso. Então, para concluir esse assunto, eu acho que essa é a primeira coisa, formalizar politicamente, porque a gente fica sabendo das coisas pelo jornal. Eu não desconheço qualquer formalidade nesse sentido. E aí, do ponto de vista político, discutir se é conveniente a participação dele, ele avaliar, porque, pelo que eu vejo ele falar, ele fala que o governo do Lula é um governo neoliberal. E o pessoal vai apoiar a eleição do presidente Lula pela segunda vez. E esse é um ponto que eu acho que é de discordância grande, que tem que ver se cabe esse tipo de discurso. Aliás, o próprio PSOL o PSOL faz parte do governo Lula, de certa maneira, né? Esse é outro debate que sim, tem membros do PSOL no governo Lula. PSOL, claro que não oficialmente o partido está dentro do governo, mas há expressões políticas importantes, né? Tanto a Guajajara como o próprio Guilherme Boulos, e eu quero até, né, assim que você terminar seu raciocínio, falar também um pouco sobre isso. Não, é isso. Eu acho que tem algumas discussões políticas que devem ser encaradas com maturidade, com respeito, porque são diferenças que têm que ser avaliadas se cabem essas diferenças dentro da estratégia geral do PSOL, né? Eu não acredito que o PSOL, os setores do PSOL, enxerguem o governo Lula como um governo neoliberal. Eu acho que, seguramente, nós temos um governo com deficiências, com dificuldades, com contradições, sem dúvida. Nós estamos falando de um governo... Primeiro é importante caracterizar o governo Lula. Ele é um governo que foi colocado na presidência, uma vitória dificílima, todos nós acompanhamos, depois o que aconteceu, né? 8 de janeiro, mas... então eu diria para você que o que marca o governo Lula é um governo de contenção ao avanço da extrema-direita e à dilapidação da democracia. Essa é a principal tarefa do governo Lula, né? Para isso que ele foi eleito. Restabelecer certos parâmetros democráticos. Para nós, enquanto esquerda, é fundamental ter um governo que não persiga os movimentos sociais, que dialogue com os movimentos sociais, que retome a agenda social do país que estava sendo desmontada, que não permita que o país entre numa onda de privatizações como foram os governos todos anteriores de direita. Enfim, além de ser um governo de contenção da extrema-direita e do fascismo, que não é pouca coisa, ele ainda conseguiu colocar algumas pautas importantes para avançar um modelo de país mais democrático. A gente já falou de algumas aqui, né? E tem uma coisa interessante nesse governo do Lula 3, que aconteceu principalmente esse ano, que é encontrar esse meio do caminho de como enfrentar o Congresso Nacional Conservador através da mobilização popular. Isso não foi uma marca do governo Lula 1 e 2. A mobilização social para confrontar certas forças de direita no Congresso Nacional. Eu acho que isso a gente está construindo um caminho muito interessante. No tema da PEC da blindagem isso ficou bem claro, mas agora na pauta da 6x1 tem um apelo popular enorme. A isenção do imposto de renda, isso também tem um grande apelo popular. E eu acho que a gente pode tentar combinar essa mobilização social com a agenda de governo para conseguir fazer avançar algumas reformas fundamentais do Brasil. Então, acho que tem que encarar todos esses debates. E me diz uma coisa, para até ir ao encontro que você está dizendo, aí de mobilização social, do governo mobilizar. Recentemente, o deputado Guilherme Boulos, né, que é uma liderança do MTST, foi convidado a ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é inclusive responsável por dialogar com os movimentos sociais, né, por poder fazer política pública em conversa com a sociedade, né, com as entidades. Enfim, como é que o PSOL está no governo e não está no governo através do Guilherme Boulos? E como ele pode, de certa maneira, trazer o governo para a rua,
para poder dialogar com a sociedade, para dialogar com os movimentos, com as entidades e ir ao encontro do que você respondeu anteriormente? Não, a Duas perguntas em um. Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, foi líder da bancada, foi candidato a prefeito pelo PSOL em São Paulo, tem uma trajetória no MTST. Primeiro, nós precisamos que esse governo dê certo, no sentido de impedir retrocesso do país com forças de direita, que a gente já viu para onde vai levar. E segundo, para fazer com que aquilo que foi apresentado na campanha eleitoral também consiga ser aplicado, né? A campanha eleitoral é um pacto que o Lula fez com a sociedade brasileira. A questão do imposto de renda estava entre essas importantes bandeiras. Então nós temos um compromisso nesse sentido, sem perder a autonomia política do pessoal, né? Mas nós temos um compromisso com que esse projeto avance. E para além de ser, aí são posições distintas que podem existir, mas para além de ter uma visão crítica, nós também temos que fazer a nossa parte para dar certo, né? Eu acho isso fundamental, a gente não ser só observador desse processo ou só crítico desse processo, mas a gente ser parte dessa disputa política que se dá não só no governo, na sociedade brasileira, né? O pessoal, portanto, teve uma deputada federal que participa do governo Lula, que é a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, está chegando agora aí ao final da sua gestão. Ela é deputada federal. Deputada federal eleita pelo PSOL, primeira indígena eleita por São Paulo para fazer essa representação. O companheiro importante, Guilherme Simões, está na Secretaria Nacional de Periferias fazendo um trabalho muito importante. Foi uma das novidades desse governo Lula ter uma estrutura pensada para organizar políticas para a periferia, né? Não existia essa estrutura anteriormente. E agora o Guilherme Boulos foi convidado para participar do governo e entrou num momento muito dramático, que foi pós anúncios das tarifas, né, que foram feitas pelo Trump lá para maio, junho, e colocou o governo numa ofensiva política muito importante. E acho que o papel do Guilherme nesse final de governo Lula vai se ajudar a organizar as agendas que o governo tem feito, organizar o nosso discurso, o nosso enfrentamento contra a direita tradicional e a extrema-direita. Reforçar esse caráter popular do governo, esse caráter de mobilização social. Mas lembrando que quem mobiliza a sociedade não é só o governo, quem mobiliza a sociedade são as estruturas dos movimentos sociais, a sociedade civil organizada. O governo, ele pode, se ele já não atrapalhar, ele faz bastante. Né? A gente pode substituir os papéis, mas ter um governo que está presente, que tem as portas abertas e que também incorpora essas demandas, como é o caso da escala 6x1, na sua agenda de governo é fundamental. Então, eu acho que teve dúvidas em setores do PSOL, ou divergências sobre estar ou não presente nessa posição, e o tempo vai dizer. Eu acho que esse começo tem sido muito importante. Ele tem levado, basicamente, a nossa agenda, não só do PSOL, mas do conjunto dos movimentos sociais, para a rua. Né? E a relação cursos... PSOL, Boulos, Guajajara, Simões, tudo tranquilo, então? Sim. Então, não, tudo na sua não entendi normalidade. A pergunta. Não, se há alguma tensão nessa relação. Não, o PSOL é um partido que tem diversidade. Os grupos políticos não pensam igual. Alguns já manifestaram seus incômodos com isso. O que há de tensão está dentro da normalidade de um partido democrático. Eu não tenho dúvida hoje nenhuma, e pelo que eu percebo, pelo que eu ando, pelo que eu vejo, que hoje a maioria da militância do PSOL está entendendo esse movimento e vai apoiar para que esse processo político dê certo. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer que dê certo. Eu não vejo nenhuma tensão nesse sentido, não. Eu acho que a torcida de todos é para que esse processo avance.
Existem divergências normais dentro de uma instituição política como o PSOL, que tem crescido muito. Isso é absolutamente normal. Não tem... Olha, aproveitando que eu estou falando sobre Brasília, né, falando do Boulos, da Guajajara, do Simões, falando do governo Lula, quero aproveitar também, seguir ali por Brasília, para falar sobre o 8 de janeiro, né? E como é que o pessoal está vendo essa data, né? Que é uma data simbólica ali, uma tentativa de golpe, né? Uma invasão aos poderes por parte de uma militância da extrema-direita. E aproveitando, fazer um comparativo, né? Nesse momento assim, histórico, a invasão, né? O sequestro do presidente pelo governo Trump. Na madrugada, vai lá, tira o presidente, prende o presidente, acusa de uma série de coisas. Como é que você está vendo todo esse contexto junto com esse movimento da extrema-direita, 8 de janeiro, a prisão do Bolsonaro, essa luta por não anistiar, né, as pessoas que acabaram depredando e tentaram um golpe no dia 8 de janeiro? Como é que o pessoal enxerga essa situação e quais as ações que o pessoal pretende nesse dia simbólico, fazer nesse dia simbólico? Não, nós vamos transformar, né, o 8 de janeiro numa data de defesa da democracia. Depois do que aconteceu pós-posse do presidente Lula, acendeu um alerta de que esses grupos, eles de fato apostam na desestabilização, eles não têm pudor em subverter as regras democráticas. Eles planejaram o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, era presidente da Justiça Eleitoral. São forças que têm que ser contidas e, portanto, essa data vai sempre ter essa importância, né? A gente unir as forças democráticas em torno da defesa das instituições brasileiras e das regras democráticas, porque eles já mostraram que não respeitam as regras básicas de convivência civilizada democrática. E não à toa eles são aliados do Trump, que está promovendo... A gente está falando da Venezuela no meio dos acontecimentos, então a gente não pode se apressar muito. Mas está claro que ele está colocando a sua relação com o mundo num outro patamar, né? Ele está dizendo para o mundo que ele manda na América Latina, enquanto os líderes europeus estão aplaudindo o que ele fez sequestrando o Maduro, ele está dizendo que vai fazer igual na Groenlândia. O cara não tem limite, né? Ameaçou numa tacada Cuba, México, Colômbia, e logo mais vai ameaçar o Brasil, né? Então, o que nós estamos vivendo é um momento muito grave. Muito perigoso. E o que a gente pode fazer, principalmente, já que a gente tem muita dificuldade no plano militar, de fazer qualquer tipo de enfrentamento, nós temos que mobilizar a sociedade brasileira ao máximo em torno da defesa da nossa soberania nacional, enquanto país, e da democracia como parte importante da construção de um país mais justo e democrático. A gente tem que unir o país em torno disso e mostrar, ao longo desse ano, quem são, na verdade, desmascarar, aqueles que né? defendem os interesses externos desmascarar aqui dentro. Essas pessoas que se diziam patriotas até ontem, mas apoiam, eventualmente, qualquer ação que vier de fora para intervir dentro das instituições brasileiras. Isso é inaceitável. Então, acho que o papel do PSOL é se somar a todas as forças democráticas do país para fazer um muro de contenção de defesa da democracia. Por isso que essa eleição vai ser muito, muito importante. Toda eleição é importante. Cada eleição Sempre. tem o seu... Mas essa vai ter a sua importância aspecto histórica. Mas nesse momento é essa questão relevante da nossa história. Ramon, para a gente caminhar assim, eu quero vir lá de... A gente falou dos Estados Unidos, falamos de Venezuela, né? Falamos de Brasília, mas eu quero descer aqui para São Paulo, principalmente para a capital. Já que você tem acompanhado bastante aí o governo do Nunes, mas também acompanha o governo do Tarcísio.
Como é que você avalia a gestão do prefeito Ricardo Nunes? E quais são os... E também pode complementar, porque é uma dupla, né? Um casal, né? O Ricardo Nunes com o Tarcísio. E quais são os desafios da esquerda, tanto na capital como no estado de São Paulo em 2026? Então, acho que a gente tem que olhar para a capital com muita atenção, porque o que está acontecendo aqui pode ser algo que a gente vai se enfrentar mais para frente a nível nacional. O que eu quero dizer com isso? O Nunes, ele, passada a sua primeira gestão, se consolidou na cidade de São Paulo, consolidou um bloco de poder, uma concertação de direita que vai da extrema direita aos setores da direita tradicional, conseguiu blindar não só a Câmara Municipal, mas como a imprensa, e está com uma prefeitura com bastante recursos, né? Faz bastante diferença isso, e tem conseguido impor uma agenda a partir desse enorme bloco que o sustenta, né? Ele está os setores conservadores, a direita tradicional de São Paulo, dão suporte ao governo do Ricardo Nunes. Não tem ninguém fora da Arca de Noé dele. São pouquíssimos. É só a esquerda de sempre. Então, isso dá um poder político para ele enorme. E entender que isso é perigoso porque, pela primeira vez, a gente vai completar mais de uma década de governo de direita em São Paulo. Isso não tinha acontecido desde a redemocratização, né? Então, eles vão consolidando um formato de uma cidade bastante excludente, com dificuldades de fazer oposição e apresentar as contradições desse projeto. Por que tem essas dificuldades? Primeiro, pela blindagem, que eu já falei. Então, você não tem investigação na Câmara, você não tem investigação na imprensa, você não tem investigação a fundo no Ministério Público. Você tem, mas é superficial. Então, isso dá a ele um poder político grande. Segundo, como ele não é um bolsonarista, ele capitaneia toda essa não é coalizão de direita em torno não dele. é bolsonarista raiz, né? Mas tem várias referências, sempre sugerem coisas que Não, eu acho que a atenção que a gente tem que ter é a seguinte: ele não tem mais vergonha de dizer que está com os Bolsonaros. Ele disse que apoiaria o Flávio, mas ao mesmo tempo ele consegue demarcar. E aqui em São Paulo ele colocou esses setores debaixo da asa dele. Então é um grande bloco político e ao mesmo tempo é uma prefeitura que faz muita ação pontual pela cidade. A cidade hoje não tem nada de estratégico acontecendo e vai consolidando um modelo de exclusão pela criminalização dos movimentos, pela pauperização que a cidade passou com a pandemia, o Brasil passou pela crise, né? Isso cria um ambiente de muita dificuldade para a esquerda, por isso que a questão territorial, de estar presente na luta dos bairros, de estar presente no cotidiano das periferias da cidade é fundamental. Veja, não é que não tem lutas em São Paulo, né? Você teve esse ano a luta dos camelôs, você teve a luta contra os despejos, você teve a luta para as pessoas... Dos aplicativos, dos trabalhadores dos aplicativos. Você tem a luta em defesa da educação, diversas mobilizações aconteceram na cidade, você tem a luta contra a derrubada de árvores, que uma das marcas do governo Nunes é derrubar a árvore, né? Pra você ter uma ideia, o Nunes está planejando... É a falta de água, é o transporte público, é a falta de energia, que tudo isso afeta a população de São Paulo e que muitas vezes o próprio Ricardo Nunes joga isso para as empresas, né, ou para outras instâncias, mas nunca assume a responsabilidade do poder municipal de uma das cidades mais ricas do país. Não vamos ter que enfrentar isso de uma maneira muito inteligente. Parte desse enfrentamento vai se dar com a unidade da esquerda junto com os movimentos sociais na cidade, mas eu acho que nós temos que olhar com muita atenção o que está acontecendo em São Paulo, porque o Nunes é um cara que, se você for classificar, ele é um cara do centrão, tradicional. Era do PMDB, com relação do PMDB, né? com os setores conservadores da igreja,
quando era vereador, fez um projeto para ter emenda impositiva aqui em São Paulo. Um cara do centrão clássico e que tem conseguido capitanear da extrema-direita à direita tradicional para poder implementar um projeto de cidade que está sendo mercantilizada. Então, para a gente tentar visualizar o tamanho desse problema, né? Está tendo uma CPI na Câmara de São Paulo agora para investigar as habitações de interesse social. Tudo indica que a cidade deixou de arrecadar bilhões e bilhões de reais no último período porque não fiscalizava as construtoras que faziam propaganda enganosa com habitação de interesse social. Então, além de não arrecadar, porque a prefeitura dava isenção fiscal para esses imóveis, eles não eram destinados a quem devia, além de fazer propaganda mentirosa que estava fazendo casa popular, e que não estava, a prefeitura também deixou de arrecadar recursos que faltam né, na cidade. Estamos falando de muitos anos seguidos sem esse tipo de fiscalização. Um grande buraco. Qualquer outro político ou partido estaria com problemas por esse tipo de ação, mas existe uma blindagem em São Paulo que é muito poderosa. Então nós temos que nos organizar. O Diretório Municipal de São Paulo tomou uma iniciativa muito importante no final desse ano, que foi chamar diversos movimentos sociais exatamente para pensar ações para furar esse bloqueio do Nunes e ver quais os caminhos e estratégias a gente tem que adotar para conseguir fazer uma oposição mais forte em São Paulo, né? Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem para 2026. E o Tarcísio nessa história toda, até porque é um ano também que o Tarcísio ainda não se definiu se vai ser candidato a presidente da República, se vai ser candidato à reeleição no governo do Estado de São Paulo. Como é que você enxerga essa conjuntura política em torno do Tarcísio, que é um aliado do Nunes e vice-versa? O Tarcísio é o nome que a direita tem mais consolidado. Aí é um problema que eles vão ter lá com a família Bolsonaro, tudo mais, porque representa a elite de São Paulo, representa os interesses do capital financeiro, representa tudo que a gente conhece. Ele representa, mas e ele ainda é de São consegue Paulo, né? Do Rio de Janeiro, para deixar claro. Não, mas né? não tem problema isso. Ele é governador de São Paulo. Hoje ele Foi eleito para São Paulo, governador hoje de São ele Paulo. Hoje ele é o nome que mais consegue fugir dessa ideia bolsonarista de que vai... Ele é também uma pessoa de extrema-direita, mas ele consegue passar uma imagem que ele dialoga com Lula, não é isso? Ele não tem os mesmos vernizes do bolsonarismo raiz. É um feioso limpinho. Né? Né? Então, é um bolsonarista limpinho. É um nome que a direita brasileira está guardando. Né? Também não tem muitas opções. A direita brasileira está sem uma agenda clara. Esse é um dos grandes problemas que a direita enfrentou nesse último ano que passou. Por quê? Porque você tem uma inflação baixa, você tem aumento do emprego formal, você tem crescimento da economia, redução de tem imposto, várias agendas que o governo está impondo, e a agenda da oposição qual que era até ontem? Anistia para golpista, blindagem para parlamentares. Ou seja, óbvio que eles estão numa situação muito difícil. E o Tarcísio é uma espécie de exército de reserva deles ali. Eu não vou apostar que ele é candidato. Eu diria que não, mas pouco importa. E ele tem, para só concluir aqui o nosso pensamento, ele conseguiu fazer uma dobrada com o Nunes muito importante na cidade de São Paulo. Então, qual que é o centro da propaganda deles? Eles acabaram com a Cracolândia, eles estão fazendo uma cidade mais segura com o Smart Up, prenderam 2.000 pessoas sem usar um tiro. Esse é o discurso da prefeitura, tá? Eles vão colocar câmera nos ônibus para proteger as mulheres de assédio. O Nunes fez meia dúzia de mercado popular na cidade, que tem outro nome, o solidário, né? Mercado solidário. E fala que está fazendo uma grande política social. Só que a cidade de São Paulo tem 11 milhões de pessoas, 90 distritos, 30 e tantas subprefeituras. Ele fez meia dúzia de mercado popular
e faz propaganda. Não fez uma base de apoio para os aplicativos, para os trabalhadores de rua, né, que estão no aplicativo, apesar de ter sido objeto de campanha. Aumentou agora a passagem. Então, tem uma série de promessas de campanha que ele não é cobrado. Basta a nós, resta a nós, que somos da oposição, que temos um projeto mais democrático de cidade, que conhecemos o Estado de São Paulo, nos organizar para apresentar e desmascarar o Nunes. Mas não vai ser um trabalho fácil. Então, a gente tem que saber das dificuldades dessa caminhada. Primeiro, porque ele está aliado com o Tarcísio, os dois têm muitos recursos, né? Fazem muita propaganda e dialogam com certos valores conservadores que tem na cidade, né? E no Estado. Então, acho que é um tema muito importante para a gente enfrentar no próximo ano. Próximo não, neste ano, né? De 2026. Próximo ano que começa, É isso aí. Ramon, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter batido um papo com a gente, explicado um pouco sobre a conjuntura, sobre o papel do PSOL, o que é o PSOL e como é que o PSOL vislumbra, né, os seus próximos anos, o seu futuro e como dialogar também com a sociedade, né, ampliar esse diálogo e a importância também histórica e social que o partido tem. Então, muito obrigado e seja sempre bem-vindo ao Conecta 8. Aliás, deixa eu dizer, você que está nos assistindo... Sobrou eu em São Paulo, por isso que eu estou aqui. Dizer para vocês que o Ramon também ele foi o editor do Linha 8 por um tempo aqui, então o sucesso e a evolução do nosso portal também tem a contribuição dele. Então, muito obrigado, Ramon, por você ter contribuído e também por você ter aceitado o convite. Obrigado e estou sempre à disposição de vocês. É isso aí. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal e fortalecer o nosso trabalho. Esse é o Conecta 8, tá nas nossas redes sociais aí. Aproveita, vai lá agora e segue a gente, tá bom? E até o próximo programa. E não esquece também de assistir os programas anteriores. Valeu, um abraço e até a próxima.